Glória a Jesus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O motivo desta reunião nossa foi uma visão que o Senhor concedeu, e o Senhor mostrava uma onda, e essa onda tinha 6 metros de altura, a medida do homem, né? O número do homem. E ela vinha de uma maneira muito violenta sobre os lares, nossos lares. Mas depois que essa onda passava, o que se observava é que o impacto da onda não destruiu os lares, mas os lares ficavam cheios de areia. Ela enchia os nossos lares de areia. Amém? Alguém pode ajudar no discernimento do dom? Diácono, pastor. A areia, né, Diniz? Fragmento da rocha, né? A palavra que ela não tem efeito. Mas é interessante que a Bíblia fala de ondas, né, do mar. Quando fala do mar, está falando de quê? Hein? Do mundo. O mar é tipo do mundo. Uma onda de 6 metros, aquilo que é o homem, as concepções humanas, a razão humana. E essa onda, ela vinha e ela trazia essas coisas do mundo, né? Fragmentos de rocha. Sim, o mundo tem, se você pega aí fora, no nosso país em especial, nós temos um país religioso. Você entra dentro de uma casa, você vai encontrar lá um crucifixo, um retrato de alguém, de um apóstolo, você vai encontrar uma Bíblia. Isso é comum. E valores, certos valores, né, às vezes até de se Deus quiser, pequenas coisas. Mas o que está entrando dentro das casas? Eu gostaria de ler com os irmãos Jeremias capítulo 9. A partir do verso 17. Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Jeremias 9, a partir do verso 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação, porque a morte subiu pelas nossas janelas,
e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os mancebos das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, que esta palavra edifique as nossas vidas, as nossas casas, que assim o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Podem se assentar. Irmãos, o profeta Jeremias, ele tem um livro que é Lamentações de Jeremias, mas no próprio livro da profecia, das profecias de Jeremias, havia um lamento por uma terra que conheceu o Senhor, um povo que conheceu o Senhor, viveu experiências maravilhosas com Deus, mas perdeu o temor do Senhor, o entendimento. E é muito interessante aqui no versículo que ele diz que a morte subiu por onde? A morte subiu pela janela. E nós não vamos aqui falar mal do Windows, não. Mas quantas janelas nós temos nas nossas casas? Quantas janelas? Isso fala de uma coisa: a morte subiu pela janela porque a janela estava aberta. E o convite do Senhor convide mulheres sábias, convide as carpideiras, chorem, vertam lágrimas dos vossos olhos. E ele está falando que de um momento de uma grande decadência na vida do povo de Deus. E as pessoas não estavam se apercebendo daquilo que estava acontecendo. Não estavam percebidas de tanta destruição, de tanta morte, de homens, mulheres, mas principalmente crianças e jovens. E nós estamos vivendo novamente dias assim. Os dias que nós vivemos, a Bíblia chama de dias trabalhosos. E o que falta ao homem nos nossos dias? Religião? Não. Encontro de casais? Também não. E alguém talvez até se frustre aqui, diz: não, eu achei que ia ter alguma palavra, né, sobre vida íntima, alguma coisa ensinando os maridos a serem bons maridos, as esposas. O objetivo do Senhor aqui é encher o nosso coração de temor do Senhor, de bênção. E a palavra do Senhor diz assim: olha, você busca o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, um marido servo de Deus, não estou falando um marido crente, não, é muito diferente. Um marido servo de Deus é um bom marido. Uma mulher serva de Deus é essa mulher aqui, ó, chame mulheres sábias.
mulheres que vão ensinar aos seus filhos a chorar aos pés do Senhor, a reconhecer, porque eles não reconheciam o momento que viviam. E o homem hoje está assim, as pessoas não conseguem ver, discernir o tempo que nós estamos vivendo. Crentes, maranatas muitas vezes. Da onde está vindo aquilo que nós estamos vivendo no seu relacionamento com seu marido? Da onde está vindo? Hoje nós temos os influencers, né? E às vezes nós esquecemos que o nosso influenciador é o Espírito Santo. Tem de ser. E eu não estou aqui dizendo, né, que ninguém pode ter rede social ou pode... Não, mas nós precisamos saber quem está entrando pela janela. Os valores que nós estamos aplicando às nossas vidas estão vindo da onde? A areia está entrando, a morte está entrando, a fé está morrendo. Os crentes não têm tempo para orar. E se você for ver, pode fazer pesquisa, o tempo que cada um gasta hoje em redes sociais, em internet, em tantas coisas, que não estão proibidos. Mas quanto tempo nós gastamos com as coisas do Senhor? Estamos tão preocupados com os nossos filhos, com o crescimento deles, com o desenvolvimento deles, intelectual, material, procurando dar conforto, dar tantas coisas, mas nós estamos preocupados com as coisas que verdadeiramente importam. A riqueza que não causa dor, nós estamos preocupados. Nós temos tempo para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, para orarmos com os nossos filhos. E para pregarmos aos para os nossos filhos, não adianta pregar se os nossos filhos não puderem ver em nós uma fé verdadeira, uma fé sincera. Não adianta um pai querer falar de evangelho para o filho, se o filho presencia esse pai tratando mal a mãe dele. Não adianta, que evangelho é esse? A esposa, na sua função de esposa com o marido, o lar do servo de Deus é um lugar de paz, é um lugar de bênção, é um lugar que você se alegra em ir para casa. Não adianta falarmos de evangelho para os nossos filhos se eles estão dentro de casa e estão vendo a televisão ligada com coisas que não deviam estar entrando dentro da nossa casa. Coisas que estão entrando pela internet, coisas que estão entrando em literatura, em tantas coisas. Então o convite do profeta, olha, a morte, ela está subindo pela janela, mas vocês não estão vendo. A palavra era essa. Chamem. Está cheio de mulher louca por aí, mas chame mulheres sábias. Chame mulheres sábias. Chame para chorar. A hora é de oração. Nós falamos que Jesus vai voltar, mas como disse o apóstolo Pedro, que pessoas nos convencer, é essa que é a questão. É mais do que falar Maranata, Jesus em breve virá, é falarmos isso com a nossa forma de vida, de pessoas, de uma igreja que está preparada para a vinda do Senhor Jesus. Problemas nós temos, tribulações nós temos, lutas, aflições, tudo isso está na palavra de Deus. Mas você está enfrentando isso como? Com discussão, com briga, com desentendimento? O Senhor deu uma visão aqui, um casal, e os dois estavam feridos
de agressões. Gente, está aqui. Agressões não necessariamente físicas, mas machucados, feridos, mas incapazes de se ajoelhar juntos e buscar juntos aos pés do Senhor, de chorar aos pés do Senhor e de buscar uma solução. Incapazes às vezes de uma consagração, de um jejum, de uma madrugada, de tirar um tempo para buscar o Senhor, de confiar no Senhor. Tem servas aqui, isso na maioria das vezes são servas, né? E menos os servos, mas tem servas aqui em lares divididos, mas mulheres sábias, que confiam no Senhor, que sabem dizer uma palavra a seu tempo. A palavra, ela tem um tempo próprio para ser dita. Mas o que o Senhor quer que fique aqui no nosso coração é uma coisa. Às vezes, nós começamos a agir e viver de uma determinada forma não bíblica. Não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, mas estamos absorvendo aquilo que é do mundo. E a igreja, ela foi chamada para fora. O chamado é esse. É um chamado para fora. Isso que é a igreja. A igreja não é do mundo. Ela não vive como o mundo vive. Se nós formos crentes conformados com o mundo, nós não somos igreja de Cristo, igreja fiel. Para vocês, o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Precisamos de consultar mais ao Senhor, de irmos mais aos pés do Senhor, de consultarmos a respeito dos nossos filhos. Nossos filhos hoje, e muitos crentes não estão conscientes, entendendo o momento que nós estamos vivendo. Nossos filhos estão sendo bombardeados o tempo todo por informações, algumas explícitas, algumas bem escondidas, bem camufladas, mas estão sendo bombardeados o tempo todo para serem incrédulos. O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo, para receber o anticristo, para aceitar de bom grado as ideias que o anticristo vai trazer. O mundo está sendo preparado para isso. A palavra do Senhor diz assim: o mundo está posto no maligno. A palavra do Senhor diz assim: olha, esse tempo da última hora é o tempo dos falsos mestres. São mestres, mas são falsos mestres. Nossos filhos estão aprendendo nas escolas tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. É o que está aí fora. O que nós vamos fazer? O Senhor Jesus, quando orou, disse: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não tem como, nós estamos aqui. Enquanto a igreja não subir, nós estamos aqui. E vamos conviver com o mundo, mas nós não somos do mundo. Nossos filhos não são do mundo. Tem pai, tem mãe, deixando os filhos serem influenciados por esses ídolos que estão aí. Gente imunda, gente depravada, gente feiticeira, idólatra. Hoje uma das mais copiadas pelos adolescentes é uma feiticeira.
é uma artista feiticeira, declaradamente feiticeira. E o pior de tudo, tem pai que não se importa do filho estar ouvindo o que essa feiticeira está cantando e o que ela está ensinando. Falta conhecimento. Falta conhecimento. Bem antes de Jeremias, o profeta Isaías, quando ele começa o livro de Isaías, ele já começa assim: falta conhecimento. O meu povo não me conhece. Nós precisamos de conhecer o Senhor. Não é conhecer religião, não. Nós precisamos de conhecer o nosso Deus, de conhecer o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esse é o momento. E como diz aqui o texto bíblico, a morte, ela subiu pela janela. As brechas, as janelas que nós não fechamos nesta hora em que a onda quer invadir nossa casa. Que essa onda que está passando por todo mundo quer entrar dentro da nossa casa. Quando você vê ali Josué, depois de conquistarem a terra, e o povo começou a se contaminar com os ídolos da terra, ele disse: vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Mas eu fiz uma escolha: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós precisamos dessa definição. O servo de Deus, ele precisa de estar definido. E diz a palavra do Senhor: mas o que se gloriar, você não deve se gloriar na sua sabedoria, você não deve se gloriar na sua força, você não deve se gloriar nas suas riquezas, mas se você tem algo para se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E tem um monte de crente que não sabe disso. Até canta que Jesus Cristo é o Senhor, mas não tem Jesus como Senhor da sua vida. Você quer se gloriar, você tem um motivo para se gloriar na sua vida, glorie-se numa coisa: de Jesus ser o Senhor da sua vida, de você ser servo dele. Quando você está dizendo que ele é o Senhor, você está dizendo: eu sou servo desse Senhor. Eu não tenho vontade própria, não é o meu querer, mas é o que ele fala, é o que ele diz, é a direção, é o temor. Ele é o Senhor. Você quer se gloriar? Glorie-se nisso, em conhecer o Senhor, em servir ao Senhor, em tê-lo como Senhor das nossas vidas. Mas o Senhor quer que façamos uma coisa: tem janelas abertas. Cada um que está aqui hoje vai colocar sua vida diante do Senhor. Onde é que a janela está aberta? Onde é que a morte está entrando na sua casa? O salário do pecado é a morte. O que você está precisando de mudar, que está fazendo mal à sua vida, que está fazendo mal ao seu esposo, que está fazendo mal aos seus filhos? Onde é que está essa janela que a morte está subindo por ela? Aonde está essa janela? Que janela é essa que está aberta na sua casa? E não sou eu que estou falando. O Senhor mostrou que era para nós fazermos esta reunião, porque essas coisas que as ondas do mar escumam, e lá no livro de Judas, na carta de Judas, fala dessas abominações que as ondas do mar escumam, estão sendo lançadas, essa imundície, isso que não é de Deus, mas que é do mundo, está entrando na nossa vida, está entrando na nossa casa.
Hoje nós vemos aí no mundo, as pessoas na primeira luta, o casal separa, cada um toma o seu rumo, vai embora. É uma mentira que o mundo ensina, né? As pessoas estão em busca de uma felicidade mentirosa, de um engano. Corre de um lado, corre para o outro. Um mundo sem Deus, um mundo sem temor, um mundo sem valor. Como diz a palavra de Deus, é o tempo dos amantes de si mesmo, né? Está todo mundo apaixonado por si mesmo. E fica muito fácil quando a gente entra nas redes sociais, né? É uma mentira. Todo mundo fala de uma felicidade que não tem, de uma paz que não tem, apresentam que não tem, vivem de aparência. Esse é o mundo que está aí. Mas nós precisamos de servir ao Senhor. Nós precisamos de viver, diz a Bíblia, de uma forma digna. Já pensaram o que é isso? A palavra do Senhor diz que nós devemos viver de uma forma digna de sermos chamados servos do Senhor. É uma responsabilidade muito grande, mas nós temos de ter uma vida digna desse nome. Servo de Jesus não é qualquer coisa, não. É algo muito maravilhoso. Mas que coisa triste é quando alguém diz que é um servo de Deus e dentro da casa dele ele não serve ao Senhor. Servir ao Senhor é uma bênção. Servir ao Senhor é necessário. E ser servo do Senhor dentro de casa é o lugar mais difícil de servir ao Senhor. Na intimidade do lar, a esposa olhar para você e ver no marido dela um servo de Deus. Ela precisa de ver isso. Sua esposa, ela precisa de olhar para você e dizer: meu marido é um servo de Deus. É um homem cheio do temor de Deus. É um homem de oração. É um homem que ama o Senhor, ama a palavra do Senhor. E se isso for verdade, é um homem que ama a sua esposa, que ama a sua família. Não é esse amor que está aí fora, não, né? Que o sujeito fala um monte de coisa bonita para a esposa, coisa linda, leva ela para jantar fora, leva ela para passear. Isso é bom também, leve também. Mas trai a mulher trai o marido. É esse mundo que está aí, de falsidades, de aparência, de mentira, de engano. Mas o servo de Deus não. É a mulher que sabe que o marido que ela tem, ela pode passar pelas maiores adversidades da vida, mas ele é marido dela e vai amá-la. Isso que o mundo fala lá diante do altar, né? Na dor, na alegria, mentira. Mas na vida do servo de Deus é verdade. Vai chorar junto, vai passar pela luta que tiver de passar, mas vai honrar a esposa e honrar o Senhor. E a mulher da mesma forma. Mais do que com palavras, mas com gestos, com atitudes, com verdade. Característica não de crente, mas de gente cheia do temor de Deus. Amém? Pastor, eu acho que meu marido não me vê como servo de Deus. Pois é, o Senhor chamou hoje aqui, não foi para te condenar não, é para consertar. Serva de Deus. Com frutos do Espírito, né? Longanimidade, temperança, bondade, fé, mansidão. Mulher olhar para o marido e ver esse servo de Deus também. Mas nunca fica nervoso esse marido? Essa mulher nunca fica nervosa? Fica. Como diz Paulo, às vezes o bem que eu quero eu não faço, mas não me conformo. Essa que é a diferença.
O servo de Deus não tem esse negócio, eu sou assim, se quiser vai viver comigo assim. Não, o servo de Deus é assim, Jesus vai mudar a minha vida, Jesus vai me dar uma bênção. O servo de Deus sabe chegar para o outro e dizer: perdão, desculpa, queria orar com você, eu quero ser feliz com você, não foi certo o que eu fiz. Essa que é a diferença. É servo de Deus, é gente cheio do temor de Deus, é gente que resolve os problemas com oração, com jejum, com lágrimas, com madrugada. Mas fecha a janela estava aberta, entrou a dificuldade, ele põe para fora e fecha a janela, mas não vai deixar as janelas abertas. As imundícies, a maneira desse mundo viver, não vai ser nossa maneira de viver. Eu vou convidar a todos que estão mais atrás para chegarem aqui mais à frente aqui, enquanto nós cantamos um louvor, para nós orarmos com todos com imposição de mãos. À frente. E medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. A família que habita dentro dela, no Senhor espera. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Glória a Jesus. Tem uma visão que o pastor Joselito vai transmitir. No momento da palavra que estava sendo ministrada na igreja, o Senhor mostrava que havia muitos irmãos, quando na maioria começava a olhar para dentro de si como se estivesse olhando para a sua própria casa e revendo algumas coisas que precisavam ser ajustadas em relação àquilo que estava sendo dita pela palavra revelada, trazida. E a pergunta que cada um fazia era: como iremos fazer? Porque tem muita areia, é trabalhoso, e havia uma angústia nisso. Mas uma voz se fazia soar no final da palavra, que era: ajoelhai-vos. E quando os irmãos ajoelhavam, entrava anjos dentro dos lares, e eles iam colocando tudo em ordem. Aquilo que a onda fez na sua rapidez e passou de forma muito rápida, mas que deixou o estrago, o resultado ruim dentro dos lares, no dobrar dos joelhos e na ação dos anjos dentro dos lares, o milagre ia sendo manifesto dentro das casas. E quando os irmãos levantavam do dobrar dos seus joelhos e olhava para dentro do lar, estava muito bem arrumado e ajustado, melhor do que estava antes. O Senhor mostrou também
que conduzia os casais a um alto monte, onde o Senhor começava a operar nos corações dos irmãos. O Senhor dizia que isso seria renovo e alegria para os irmãos, na vida espiritual e no casamento. Alguns irmãos se ajoelhavam e começavam a confessar ao Senhor os seus erros e suplicar para que o Senhor entrasse em seus lares, pois eles já não estavam sentindo paz em suas casas. No mesmo instante era visto que o Senhor entrava nos lares dos irmãos e o fogo do Espírito Santo era aceso, para que quando os irmãos chegassem em casa percebessem que o Senhor estava presente para os guardar e os abençoar. É disso que nós estamos precisando. Fogo do Espírito na nossa casa, presença do Senhor na nossa casa. Nossa casa precisa ser esse lugar de paz, de amor, de perdão. E muitas vezes eu, como pastor, assisto marido, esposa, e é muito comum você ouvir a reclamação do outro. Fulano tem essa dificuldade, tem esse problema, tem esse problema. Mas as pessoas muitas vezes reclamam: não me sinto amada, não me sinto amado. E se esquecem que o verdadeiro amor, depois cada um pode meditar lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é sofredor. Amor não se cobra. Você tem de entender o seguinte: você casou e você tem diante de Deus, quando você foi diante do altar do Senhor, como servo de Deus, como serva de Deus, você deve isso, não é ao seu marido não, e o marido não deve isso à esposa, você deve ao Senhor o dever de ser uma boa esposa, de amar o seu marido, e o marido de amar a sua esposa, independentemente do que ele é para você ou do que ela é para você. O amor verdadeiro não é uma troca. O amor aí fora que se ensina aí é esse, né? Você me faz bem, eu te faço bem. Se você me faz mal, eu te pago com o mal. O amor verdadeiro que vem do Senhor não é este amor. É só ler 1 Coríntios capítulo 13 que você vai ver que não é esse amor. Mas pastor, eu vou me submeter a isso. Não, você vai submeter à palavra do Senhor. E tem coisa na Bíblia que você pode ter dificuldade, porque a areia entrou na sua vida desde que você era criança, e você pode ter dificuldade de entender. Mas a palavra do Senhor manda você perdoar até o inimigo, que dirá seu marido e sua esposa. Ah, mas é difícil. Mas Jesus pode. Aleluia. E vou te dizer mais. Glória a Deus. Ele vai te recompensar. Aleluia. O milagre que você está buscando e que acha que depende dele ou depende dela, depende de você e do Senhor. Aleluia. Seja fiel na sua aliança com o Senhor e veja a fidelidade de Deus para com você. Glória a Deus. Deus te recompensará. É essa fé que o religioso de hoje não tem mais, mas é a fé verdadeira. Não estou esperando em alguém não, mas eu tenho um compromisso com Deus. Por que você tem? Porque eu sou servo desse Senhor. Aleluia. Sou servo dele. E é isso que ele quer de mim. E é isso que a palavra dele ensina. E eu sou servo dele. E quem vai te honrar? Esse Senhor. Esse bom Senhor. Pastor, isso é difícil. Eu também acho. Mas é o Evangelho. Amém? E não somos nós que somos fortes não, hein? É o Senhor que opera e o Senhor que sustenta. E eu abri a palavra quando o Senhor dava esse dom, e foi justamente no momento que isso também subiu a preocupação em relação à operação dessa limpeza dentro dos lares. E o texto que o Senhor me deu está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra
que eu vos tenho falado. E o Senhor disse que Ele quer operar aqui hoje, né? E nós não estamos aqui condenando ninguém, nós estamos aqui aprendendo do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. A esposa não vai sair daqui hoje dizendo, meu bem, foi para você. Não, não foi não, foi para você mesmo, né? Ou o marido para a esposa para o marido, hoje o pastor, você entendeu, meu bem? Não, não é isso não, já está errado, já está tudo errado. É você, é olhando para a sua vida, como disse o Dom, é olhando para a sua vida, hoje aqui é você, e vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, quero ser uma serva de Deus, digna de ser chamada serva de Deus, digno de ser chamado servo do Senhor Jesus. Os irmãos que puderem, quem não puder pode ficar sentado, vão se colocar de joelhos. Glória a Jesus. Coloque sua vida, abra o seu coração para o Senhor, fale com o Senhor da sua necessidade, da necessidade do seu lar, fale com Ele que você está entendendo os tempos difíceis que nós estamos vivendo. Mas você quer o Senhor na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, do esposo, da esposa. Ore ao Senhor, clame por Ele. Diáconos das mãos. Aleluia. Glória a Jesus. Rianda la masude queri mi ala masias. Ei de canda la basude queri mi rasmias. Meus servos, o meu amor se manifestou em vós. Aleluia. Para vos trazer libertação. Glória a Deus. E através do ensino desta noite, eu operei maravilha nas vossas mentes. Bendito o teu nome, Senhor. Fazendo convosco um novo concerto. Aleluia. Que irá resultar em vós muitas bênçãos. Isso eu faço, meus servos, porque quando vos escolhi, foi para cuidar de vós. Glória a Deus. E assim manifesto o meu cuidado. O que é difícil para vós é fácil para o vosso Senhor. Aleluia. E eu estou operando na vossa dificuldade. E isso servirá para vós como
uma experiência a mais, Glória a Jesus. resultando em um acervo de bênção dentro de uma história da vossa vida com um Deus que cuida de vós. Aleluia. Faço isso, meu servo, para livramento, e que para o vosso lar Glória a Deus. seja uma bênção em minhas mãos, Aleluia. e seja resultado extensivo de tudo aquilo que eu tenho operado na minha casa, Glória a Deus. e assim o meu nome ser glorificado. Aleluia. Podeis adorar o meu nome, Glória a Jesus. porque quando olhei para os vossos corações nesta noite, eu vi corações quebrantados, Aleluia. solícitos em acertar, em ajustar com o vosso Senhor. Glória a Deus. E no vosso silêncio, eu estava entrando dentro da vossa casa Aleluia. para trazer bênção para o vosso lar. Glória a Jesus. Ah, meus servos, glorificai o meu nome, Aleluia. porque quando um povo se reúne para a adoração do meu nome, eu abro a janela dos céus Aleluia. e bênçãos caiu sobre vós, para renovo, para alegria, para paz, e assim podeis levantar num novo propósito, Aleluia. onde o meu nome será glorificado. Glória a Jesus. Adorai, meus servos, podeis bendizer o meu nome, porque assim operei grandiosamente mais uma Aleluia. vez em favor Glória das a vossas Deus. vidas. Aleluia, Oh, Senhor. Glória a Jesus. Podem se assentar. Glória a Jesus. Algum outro dom? Deixa eu dar uma revelação. Um casal que está assistindo, e antes eles desejavam estar aqui, mas por motivos de trânsito eles não conseguiram chegar. Isso foi motivo de discussão dentro do lar deles, mas Deus mandava dizer que estava dissipando agora toda a contenda, e estava marcando no calendário deles esse dia, porque uma nova etapa no casamento deles se iniciava agora. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mais algum dom? Pastor, dá uma visão. E quando os irmãos saíram daqui, mas saíam preocupados, temerosos, um grande temor. Mas quando ia saindo do templo, havia um anjo que começava a entregar como se fosse um manual para cada um dos casais, dos irmãos que estão aqui, representando os seus lares. E quando os irmãos olhavam, começavam a chorar, o manual não era outra coisa senão a própria palavra do Senhor. E isso, os irmãos encontravam resposta para tudo, e viviam colhendo experiências maravilhosas em relação a essas preocupações que foram pontuadas nesta noite. No final da palavra profética, eu podia ver uma chuva que descia do céu com um orvalho. Eu via as gotículas desse orvalho, e havia ali dentro uma riqueza, óleo, minerais. Eu podia ver dentro daquela gotícula, e aquilo caía nas nossas cabeças. Eu via cura, libertação, refrigério, descanso para as nossas vidas. Passava a visão. Glória a Jesus. A janela tem que estar aberta para o alto, né? Igual na arca, né? Na arca de Noé. A janela não tem que estar aberta para o mundo, para as coisas do mundo entrarem na nossa casa. Mas o orvalho do céu, as bênçãos do Senhor, a doutrina, que é uma bênção na sua casa, se envolva com a obra do Senhor. Não seja crente de discurso. Sirva ao Senhor com a sua vida. Põe sua vida no altar para a glória do Senhor. Gente que ora, gente que visita, gente que socorre, gente que busca o necessitado. Outra coisa, envolva os seus filhos com a obra. Não perca tempo. Ensine a palavra do Senhor, ore com eles, mas traga para a aula das crianças. Não perca tempo. Eles são bombardeados aí fora com um monte de coisa que não presta. Traga-os à casa do Senhor para aprender. Põe eles para cantar no grupinho, para orar na casa do Senhor. Isso é uma bênção para a nossa casa, para a nossa vida. Valorizem o que o Senhor tem nos dado. Valorizem a escola bíblica.
não gosta de estudar, ame a palavra do Senhor, aprenda a amar, estudar a palavra, a meditar nela. Não é ler não, é meditar na palavra, tirar proveito da palavra, tirar ensino, mergulhar nos segredos da palavra. Amém? De pé, irmãos. Glória a Jesus. Te glorificamos, Senhor, por tua bênção, porque o Senhor tem nos dado algo de maravilhoso. Os dons espirituais, a doutrina, a igreja corpo de Cristo, onde socorremos e somos socorridos, a consulta à palavra, palavra revelada, louvores revelados, Senhor, o ensino das crianças, Senhor, o trabalho de senhoras. Quantas bênçãos temos recebido de tuas mãos. O Senhor tem nos dado tudo para podermos crescer, nos fortalecermos na fé. Bendito o teu nome por tua obra em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e nos dê a tua bênção e fortaleça a fé nos nossos corações, e que nós e a nossa casa possamos de forma definida servirmos ao Senhor. Em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Amém.